porque foi pelo meio virtual. Então, basicamente, os crimes de LGBTfobia que acontecem no meio virtual, ele tem esse aumento de pena por ter ocorrido nesses meios. Né? Não existe, como eu disse, um estatuto que vai dizer o crime de LGBTfobia que acontece vai ter tal pena. A gente vai juntar as duas leis, né? A lei do racismo, que diz que eu vou ler literalmente para vocês, e eu não sou daquelas advogadas que gravam um artigo, tá? É a Lei 7.716, de 1989, diz o seguinte: praticar, artigo 20, induzir, incitar discriminação, preconceitos de raça, cor e etnia, religião ou procedência nacional, reclusão de 1 ano a 3 anos e multa. Então, digamos que uma pessoa seja condenada por 3 anos, né, e a multa, repare que é acumulativo, não é ou, é e multa, e um aumento de pena por 1/3 por ter sido feito em meio virtual. Agora, reparem que eu não tenho apenas crimes de opinião que ocorrem em meio virtual. Né? Essa semana eu vi um crime de indução a suicídio por meio virtual. A criança era uma criança que eu não sei se ele era gay realmente, mas os colegas, né, praticavam essa discriminação por ele ser gay e começava a indução do suicídio, que é crime pelo Código Penal. Você deveria se matar. Se fosse você, pegava a faca e se matava. Isso é crime, não é? Pelo Código Penal. Então, qual seria a punição dessas pessoas? Né? A pena de indução de suicídio mais 1/3. Né? Então, a gente junta o Código Penal com as novas leis, que a gente fala que é o tapa-buraco, né? E somam essas penas no que a gente chama de dosimetria da pena. O juiz ele tem que ser objetivamente requisitos de aumento de pena. Né? Não sei se eu respondi, é isso. Respondeu sim. Só pra falar uma coisa, eu vi ontem, eu acho que foi no Instagram, não lembro exatamente, mas pessoas pretas são as que têm menos porte de drogas, ilícitas no caso, e são as que mais são condenadas em comparação com pessoas brancas, e foi um dado que me assustou bastante. Olha, tem assim uma vaga pesquisa, uma vasta pesquisa em diversas universidades, Universidade Federal da Bahia tem bastante, a Universidade, a UERJ, no Rio de Janeiro, é uma universidade que tem muitas pesquisas em relação a isso, né? E é óbvio, gente, porque a gente tem um mito da neutralidade, né? Ninguém é neutro. Todo ser é político e eu venho cheio de referências. Eu não vou me chamar de preconceitos, porque essas referências podem ser preconceituosas, né? Todo mundo tem referências. E se tratando de um judiciário que é extremamente elitista, né, a gente tem uma figura do judiciário que é branco, majoritariamente homem. Lógico que existem aí no ingresso nos últimos 10 anos de juízas mulheres, mas são de famílias de classe média e mulheres brancas. Né? Também existem pesquisas em relação a isso. Lógico que existem juízes como, por exemplo, o Luiz Valois, que é um juiz que é conhecido no Maranhão por ser um juiz palestrante que tem vários livros interessantes, depois vocês podem procurar, Luiz Valois. E eles têm vários livros interessantes porque ele é inclusive um juiz que diz o seguinte, ó, a guerra às drogas, na verdade, é a guerra aos negros e periféricos, e se um dia as drogas forem descriminalizadas, as guerras às drogas vão acabar, né? E é uma opinião muito polêmica e é uma opinião que a academia meio que tem um consenso, né? A gente tem em estados que a maioria é branca, como o Rio Grande do Sul, a maioria negra da população carcerária. A gente tem um boom carcerário de mais de 400% anualmente, gente.
A gente tem, por exemplo, a terceira maior população carcerária do mundo. E nós somos, em população, né, a quinta maior população do mundo. A gente só fica atrás da população carcerária dos Estados Unidos e da China. E dentro da política dos Estados Unidos, existem várias pesquisas também em relação à punibilidade seletiva da população negra, né? Quem fala muito sobre isso é Angela Davis, e ela tem um livro chamado Estariam as Prisões Obsoletas, né? Para quem não sabe, além de uma militante negra comunista, Angela Davis é uma mulher lésbica comunista, pós-doutora, extremamente qualificada, e os livros de uma facilidade de leitura, e é uma das qualidades da Angela Davis. Ela escreve para que todo mundo entenda, né? E nem todo acadêmico consegue fazer isso. Só quando você realmente entende sobre o assunto de uma forma ampla, você consegue fazer isso, e poucos escritores fazem. A Angela Davis tem um livro chamado Dariam as Prisões Obsoletas, que ela vai dizer exatamente isso, né? As prisões, elas são para prender a população negra quando houve a escravidão. E ela faz uma retrospectiva histórica muito interessante, que ela diz assim, ó, gente, não é por acaso que a polícia nos Estados Unidos surgiu quando a escravatura acabou, né? Não é por acaso que a gente tem no sistema judiciário norte-americano pessoas presas por acordos com o Ministério Público, porque isso pode ocorrer nos Estados Unidos. Para não ir para o julgamento, aquela pessoa negra faz um acordo para não ir 20 anos. Você fica 10, você não é julgado, ou seja, você nem tem um julgamento para saber se você é culpado ou não, sabe? É esse nível que as pessoas racializadas sofrem com o sistema penal em países que têm essa história de escravização, né? Tanto indígena quanto negra. Então, a gente tem também outra pessoa no Brasil, que inclusive foi orientanda da Angela Davis, que é a Ana Paulzina. Ela escreveu um livro chamado Corpo Negro Caído no Chão, né, sobre violência policial e guerra contra as drogas. E ela fala, e aí também eu sigo muito a cartilha da Angela Davis, porque eu sou uma grande fã dela, não só pela militância, mas também pela produção intelectual e pela honestidade, né? Não tem como ser uma mulher negra e lésbica e viver aquilo, estudar aquilo de forma empírica mesmo, e entender, por exemplo, que uma lei que vai punir o racismo vai acabar com o racismo, né? Não é uma lei que vai acabar com o racismo. E a Ângela fala o seguinte: a gente tem que ter muito cuidado na nossa ânsia legislativa por punições, e essa, essa opinião da Ângela é muito polêmica para as pessoas que estudam direito penal, né? Ela é absolutista penal. O que isso significa? Tem várias correntes que entendem que o direito penal está aqui para prender, matar ou retirar da sociedade grupos específicos. O absolutismo penal diz o seguinte: eu acho que não deve ter pena. Diz que é absoluto. Em absoluto, eu acho que o sistema penal de hoje deveria ser destruído, porque as pessoas negras estão sendo mortas em uma guerra contra as drogas, porque, inclusive, nós temos policiais que mais matam, também são policiais que mais morrem, e esses policiais que mais morrem também são negros, né, que são os cabos e quem vai para a rua, e um sistema carcerário que está aqui para excluir socialmente essas pessoas negras. Então, a Angela fala, não devia existir pena. Tudo que a gente conhece como sociedade deveria ser extirpado e nós deveríamos criar uma outra sociedade, porque só assim o racismo, a LGBTfobia acabaria. Né? E isso eu estou, gente, resumindo muito o que a Angela Davis fala, mas repare que é uma opinião polêmica para quem está, por exemplo, militando pela criminalização da LGBTfobia equiparada ao racismo.
E ela não está negando a existência da LGBTfobia e do racismo. A gente sabe que a Angela Davis ela participou de um movimento extremamente importante que foi o Black Panthers, né? Panteras Negras, que até hoje, se vocês não sabem, pessoas militantes das Panteras Negras estão presas nos Estados Unidos, né? Pessoas que estão presas há mais de 30 anos por militar por direitos civis, que foram conquistados posteriormente e não receberam a perdão judicial ou a revisão da sua pena. Então, assim, a gente, os direitos sociais dos Estados Unidos foram conquistados, as pessoas que lutaram estão presas. Angela Davis não foi presa porque ela foi presa, depois foi liberada, né? Como foi a história também do Mandiba, né? Na África do Sul, pela apartheid, ficou de décadas preso, mas o Mandiba ele saiu, né? Diferente de companheiros da Angela Davis na época da guerra da luta pelos direitos civis. Então é isso, a gente está. E aí a gente sempre se pergunta qual é o limite da militância pela criminalização, né, disso. Porque a gente entende também que os dispositivos legislativos que são criados para nos proteger, muitas vezes são utilizados para nos atacar. Seja, por exemplo, gente, eu lembrei agora, e aí, se você estiver falando muito, por favor, me interrompa, tá? De uma pesquisa que eu li na Universidade de Santa Catarina. Essa pesquisadora, ela disse o seguinte, a pesquisa dela sobre pessoas que moram em situação de rua. E aí ela entrevista tanto pessoas em situação de rua brancas quanto pessoas em situação de rua negras. Dentro dessa perspectiva, e é uma entrevista, ela fala assim para o mendigo, os dois mendigos dialogando, mendigos não, pessoas em situação de rua, desculpa. Ele fala o seguinte, vocês acham que existe algum tipo de privilégio na rua por vocês, a diferença de vocês serem brancos? Aí o branco falou, não, a gente está na rua, né? A gente divide o que a gente tem, a gente vive inclusive, cobertor, tal. E aí a pessoa, o morador de rua negro, falou, sim, tem diferença. Porque quando ele vai para o shopping, ele consegue entrar, ele tem acesso sanitário e água corrente. Se eu chegar na porta do shopping, o segurança não vai me deixar entrar. Então, repare que mesmo numa situação extrema de pobreza, de negligência com a vida, até nesse sentido, existe a diferença de tratamento social, econômico, legislativo para pessoas negras, racializadas, para grupos minoritários, para as mulheres LGBT, né? Então, é complexo, né? Não é algo que a gente tem uma resposta pronta. Normal. E eu acho também que as respostas prontas não cabem na nossa realidade. Nossa realidade pós-moderna, de problemas muito complexos, globalizados, várias perspectivas diferentes, né? Nossos problemas não comportam uma resposta só. E aí é mesmo de uma resposta coletiva, de um pensamento coletivo. Muitas pessoas desanimam quando eu digo que, e aí, dentro do meu estudo, porque assim, gente, é importante separar a Isa advogada, a Isa pesquisadora, né, e a Isa pessoa. A Isa advogada vai atrás dos direitos da sua cliente e dos direitos coletivos da população LGBT, da população negra. Ela vai acompanhar aquela mulher na DEAN, ela vai pedir perícia e ela vai fazer isso de forma muito profissional, porque eu entendo que isso, inclusive, faz parte do sistema de proteção daquele LGBT, daquela mulher que sofreu violência, né? A Isa, pessoa, indivíduo cidadã, ela também, se acontecer com ela, vai procurar responsabilização. Mas a Isa pesquisadora também entende que esses aparatos legislativos são usados contra nós. Né? E o que a gente faz? Né? Eu sou radical no sentido de ir na raiz dos problemas. Né? Normalmente, o radicalismo ele é interpretado de uma forma muito negativa. E eu levo
raiz do significado de radical mesmo, que é o seguinte: radical tem a ver com raiz. Não adianta a gente estar tratando de formas paliativas problemas estruturais da sociedade. Eu acho que quando as pessoas chamam de racismo estrutural, de LGBTfobia estrutural, elas não analisam muito o que isso significa. Quando a gente faz uma casa, e aí é uma metáfora muito simples, a gente faz uma casa que a fundação está ruim. A gente faz o que na casa? A gente derruba. Como é que a gente criou socialmente instituições que têm uma fundação ruim, desde a sua origem, desde a sua raiz, LGBTfóbicas, machistas, racistas, que trabalham diariamente para exterminar esses modos de vida, e eu entendo que essa sociedade não tem uma fundação ruim. Se eu falo que o machismo, o patriarcado é estrutural, se eu falo que a LGBTfobia é estrutural, então o que a gente faz? A nossa militância pela mudança de micro-revoluções é a mudança de realidade daquela comunidade. Se eu milito hoje na militância feminista LGBT, é porque eu entendo que tentar mudar e ajudar a mudar a religiosidade de uma pessoa é importante, porque a vida de uma pessoa importa. Mas se a gente entender que o racismo e a LGBTfobia não vai acabar, porque eles são estruturais, porque a sociedade foi posta, as instituições foram postas dessa forma, e quando eu falo instituições, eu não estou falando, eu falo instituições religiosas, instituições no sentido de que Weber fala. É o seguinte, instituições para Weber é a família, instituições é a igreja, é o Estado, e instituições sociais, não necessariamente um espaço físico. A gente entende que a família é construída dentro de uma perspectiva patriarcal, né? E é óbvio que o sistema nos dá concessões, né, sociologicamente falando, nos dá concessões modernas, como uma mulher trabalhar, né? Mas a reforma trabalhista está aí para tirar o direito do primeiro grávido, né? Então, assim, a gente vai e a gente volta. É uma luta constante que é cansativa, mas que vale, no meu ponto de vista, vale a pena, porque uma realidade modificada é uma pessoa que sobreviveu, né? Porque quando a gente fala de LGBTfobia, racismo, a gente fala de sobrevivência, né? O que para mim ainda é muito pouco, porque a gente não tem que viver a nossa vida para sobreviver, né? A gente tem que viver a nossa vida para sermos seres humanos completos, né? Viajei? Não, nossa fala Nossa, foi foi longe. ótima. Sim, sim. Foi longe, quebrou todos os tabus aqui. Muito bom. Senti todo o tabu quebrando. A gente foi em branquitude, voltou, foi tudo real. Muito bom. Bom, eu ia falar que não tem muito o que se salvar nessa sociedade. Tem que realmente pensar numa lei que vai minimamente nos proteger, mas não dá aquela confiança total, né? E que os preconceitos estão em todas as camadas da nossa sociedade. E é isso. Nós construímos, mas quem sempre comandou não fomos nós. Uhum. E Isso era. Ai, desculpa te interromper. E aí eu também pergunto, será que a gente tem o desejo de comandar? Porque Paulo Freire fala, né? O sonho do oprimido, quando a educação é libertadora, é ser o opressor. Será que a gente tem o desejo de comandar? Né? Será que é outro tipo de sociedade que a gente quer? Talvez seja isso. Em que parâmetros essa nova sociedade que a gente pensa, se a gente for pensar de forma radical, seria construída, né? E assim, eu sempre vou e volto com o exemplo de outros grupos minoritários qualitativos, porque às vezes a gente fica sem uma outra perspectiva, né? E a falta de perspectiva nos deixa desanimados. Mas se a gente olhar para trás e entender que a luta do movimento negro valeu a pena e vale a pena, e é uma luta constante, nós tivemos diversos
diversos ganhos com essa luta, tanto legislativa quanto social, né, de empoderamento negro, de entender que nós somos descendentes de pessoas que foram escravizadas e não escravas, a gente entender que nosso cabelo é lindo, que nosso nariz é bonito também, né? A gente fazer a transição capilar, por exemplo, de uma mulher ter direito a trabalhar enquanto seu marido fica em casa. Isso nos dá uma perspectiva histórica quando a gente olha para trás, porque são lutas que têm mais visibilidade, não vou dizer notoriedade, são lutas que têm mais visibilidade e foram abraçadas por um grande público, diferente do que é o LGBT hoje. Mas a gente também pode fazer ela ser abraçada por um grande público, né? Como alguns anos atrás, o machismo não era uma questão de pauta. Hoje a gente tem, por exemplo, o governo da Bahia fazendo políticas públicas contra a violência contra a mulher. Vai chegar um dia que a gente também vai ver isso contra LGBT, sabe? Essa reeducação. Então, eu gosto sempre de tratar esses direitos fundamentais, esses direitos das minorias como um bloco mesmo, para que a gente tenha a perspectiva que a gente não desanime, né? É muito importante não desanimar. Muita gente que está na militância LGBT sofre baques diariamente, né? A travesti que foi morta por ter o coração arrancado, a mulher lésbica que foi estuprada coletivamente, né? Crimes hediondos, crimes absurdos. Institucionalmente, a gente tem movimentos conservadores lutando, como você falou, a língua neutra, linguagem neutra, ou ao kit na minha escola a gente chamava de aula programada, mas das escolas públicas e na escola da minha irmã mais nova também, que é uma escola privada, ela tem aulas de sexualidade, mas com a idade dela. Ela sabe que existem pessoas que casam com mulheres e pessoas que casam com homens. Isso não diminui aquela pessoa, né? Ela sabe que existem pessoas que não se enxergam, não se sentem confortáveis no corpo masculino e querem ser chamadas por pronomes femininos, né? Respeitar a individualidade do outro, a existência do outro não lhe fere, né? Então, assim, a gente tem muito que andar, mas a gente também tem muito que olhar para trás e falar, a gente lutou e a gente conseguiu, e a gente vai estar aqui. E gerações que vão chegando também estão, acho, cada vez mais conscientes, né? A gente tem uma geração muito mais sensível a problemas sociais do que a gente tinha 50 anos atrás. Então, também é bom olhar para trás e falar, olha onde a gente chegou, não só olhar para o caminho que a gente tem que percorrer, a gente dá uma travada quando a gente tem essa perspectiva do que a gente ainda tem para fazer, né? Exatamente, a gente ainda tem muito caminho para percorrer, mas até o que a gente fez até agora, a gente tem muito de se orgulhar mesmo. E você falou sobre o governo da Bahia, eu me lembrei que há um tempo atrás circulou no Twitter alguma coisa assim, um vídeo de uma campanha, na verdade, do governo da Bahia, que era contra vários tipos de preconceito, não vou lembrar agora. E que no fim, eu acho que o mais chocante para muitas pessoas foi, no final, uma travesti indo passar por uma esquina, não lembro exatamente, falando, então, você morta ali agora. E o governo da Bahia tem muitos problemas, na minha concepção. Mas foi realmente uma campanha muito necessária. Impactante, né? Sim. E agora a gente, infelizmente, precisa já estar dando uma finalização no nosso podcast, já está com um tempo um pouco avançado. E eu só queria fazer uma última pergunta, que era se você sabe, assim, meios que a gente possa recorrer virtualmente a denunciar esses tipos de preconceitos. Então, o Ministério Público, se tratando de crimes, eles têm no direito a coisa chamada quem pode denunciar aquele crime, quem é legítimo para denunciar aquele crime. Alguns crimes só podem ser denunciados pela pessoa, né? Indo na DEAN. Mas existem crimes que são condicionados à representação pelo Ministério Público. É o caso do crime de racismo e é o caso do crime de LGBTfobia. Se você sabe que alguém sofreu racismo, você pode denunciar para aquela pessoa, tá? Então, a gente pode ir na delegacia, né? E aí, gente, eu vou ser muito sincera, não vão na delegacia sem advogado. Nem seja o advogado que está lá no seu grupo LGBT da sua cidade, porque tem
tem surgido coletivos, tem surgido ONGs, grupos e associações, né? Feira de Santana tem, Salvador tem, né? Há um amigo que você pode recorrer, que é advogado, há um advogado profissional que você pode pagar ou não. Conversa com ele, sabe? Porque grupos minoritários têm a tendência de ser maltratados nas DEANs, nas delegacias, né? Então, é importante estar representado. Se você não quiser ir para uma DEAN, você pode fazer a denúncia via site do Ministério Público. Isso é muito importante. E o Ministério Público, querendo ou não, e todas as críticas que a gente tem ao Ministério Público e as atuações dos promotores, existem grupos, existe uma coordenadoria só para denunciar LGBTfobia, machismo e racismo, né? E a gente tem em Salvador a figura, por exemplo, da promotora Márcia Teixeira, que é extremamente militante na luta contra a LGBTfobia, racismo e o machismo. Inclusive, eu já fiz uma denúncia para o Ministério Público, e até hoje eu sou atualizada. Isso ocorreu na última eleição presidencial. Não sei se você se lembra. Tinha um jogo. Gente, foi assim: a eleição presidencial foi um horror, né? Moa do Catendês tinha acabado de ser assassinado em Salvador por 17 facadas por um eleitor de Bolsonaro, né? E na mesma semana a gente descobriu, assim, saiu na mídia, que existia um jogo de um bolsonarista, porque o boneco estava com 17, inclusive, que não tem aqueles jogos de... Eu esqueci o nome do game, mas se eu escrever, acho que vocês lembram. Que é você tem que roubar, matar, e tipo, roubar carro, e quem fizer mais é mais pontuado. Nesse caso desse jogo específico, você tinha que matar LGBTs. Né? Então, quem matasse uma travesti tinha uma pontuação, quem matasse um gay tinha uma pontuação, e quem matasse uma mulher lésbica, bissexual, tinha outra pontuação. Não sei se vocês chegaram a lembrar. E aí a gente fez lá no escritório uma denúncia mesmo ao Ministério Público pelo site. A gente tirou prints, copiou link e tal. E ainda bem que várias pessoas também fizeram. Tanto que esse crime está sendo investigado pela Promotoria de Brasília, e eu fui e me responderam. O grupo de coordenação dos promotores lá de Salvador me responderam: olha, o inquérito é esse, já virou ação penal, já descobriram quem foram os donos e criadores desse game, porque o HD foi rastreado, tudo certinho, e eles estão sendo processados por racismo. Né? Isso é extremamente importante denunciar, porque a gente pode denunciar o que aconteceu com outra pessoa. Né? Então, delegacias, promotorias, a defensoria pública, né? Nas cidades que tem defensoria, a gente sabe que nem toda cidade tem defensoria, mas em Feira de Santana tem defensoria, em cidades maiores, Salvador tem defensoria, Santo Amaro, algumas cidades de Salvador Recôncavo já tem defensoria pública. Então, a gente pode, caso você não tenha condição de pagar por um advogado, caso sua cidade não tenha um coletivo para você buscar auxílio mesmo psicológico, jurídico, vá à defensoria, né? A defensoria tem a obrigação de atender ao público e por suficiente. Então, se você não tem condição, você vá a um defensor público, né? E é importante, gente, denunciar. É lógico, se você tiver com medo, e você primeiro precisa sair daquela situação de insegurança. Mas também é importante denunciar, porque isso vira dado, e isso pode virar política pública, né? Por exemplo, em Santo Amaro, onde eu trabalho, como procuradora, a gente já tem quais são os bairros que têm mais violência contra a mulher e quais bairros, por exemplo, e a quantidade, isso é muito importante, a quantidade de travestis transexuais que a gente tem em Santo Amaro. Então, a gente tem a quantidade de médicos que a gente vai precisar para Santo Amaro atender. Ginecologistas para atender homens trans, né? Urologistas para atender mulheres trans, travestis, né? Fazer política pública, a gente faz política pública por dados. E dados só se faz quando ele chega às instituições, seja delegacia, seja hospitais. Né? Então, isso é importante para fazer política pública municipal, estadual e federal. Denunciar é importante. Exatamente. Isa, muito obrigada pelas suas falas. Eu acho que não consigo dizer o quão grata eu estou por ter
passado essa 1 hora aqui. E realmente, assim, adquiri muito conhecimento e com certeza todo mundo que vai assistir vai levar também muito conhecimento consigo. E Ai, parabéns. gente, obrigada pela oportunidade de falar e de falar de forma honesta sobre um tema tão complexo, né? Porque às vezes a gente é convidada para algumas mesas que não cabe fazer essas críticas, a gente se sente um pouco limitada na fala, né? Principalmente a crítica que eu fiz à ânsia legislativa, né? A gente é importante lutar, mas tem que ficar atento. Muito obrigada pelo convite de vocês. Quando precisarem, estou aqui, né? Também tem o Instagram, isa.advogada, para vocês se quiserem seguir. Eu estou sempre postando coisas em relação a direitos humanos, em relação à população LGBT, e é isso. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, a equipe GLTU, na verdade, que agradece tanto a você quanto aos ouvintes. E quando quiser a gente fazer outro podcast sobre racismo, a gente estaria aqui, viu? Ah, eu vou adorar. Vou não. Eu super estou querendo entrar nessa onda de podcast. Eu acho que é Tudo. uma via de comunicação muito bacana. Sim, a gente também acha muito importante mesmo. E adquirir muito conhecimento, né? De uma forma muito mais intuitiva, eu sinto. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que ouviu. E a Isa que estava aqui presente. Tchau, tchau, gente.